Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Você se sente, quando completa uma oração a Deus, se sente como se tivesse realizado completamente uma oração que tenha sido eficaz e com sucesso? Isto é, que você tenha de facto tido uma boa comunicação com o Pai? Ou você sente que as suas orações foram como que se tivessem ricocheteado do teto? Queridos irmãos, eu hoje quero falar acerca do tema de que podemos aumentar a eficácia das nossas orações. Vejamos, por exemplo, aqui o exemplo de Elias, quando se apresentou perante o rei Acabe. Vejam aqui comigo, se faz favor, em 1 Reis 18, começando a ler do versículo 17. 1 Reis 18, começando a ler do versículo 17. Vê-se aí que se ele representou ao rei, então o rei disse: quem és? És tu o perturbador de Israel? E então Elias disse: não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor. Desobedeceste a Deus e começaste a seguir a Deus pagãos. Sim, tiveste a obedecer ou a manter uma religião como se parecesse que tivesses a obedecer a Deus, mas na realidade estavas a observar costumes e tradições pagãs. E por isso, então, Elias disse no versículo 19: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então eles se reuniram e então aqui lê-se que Elias perguntou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por quanto tempo continuam com estas duas maneiras de conduzir? Conduzindo como se estivessem a adorar a Deus, mas na realidade e na prática estão a obedecer a ideias pagãs. E, queridos irmãos, é exatamente o que se faz hoje em dia. As religiões cristãs atam como que se tivessem a adorar a Deus, a adorar a Jesus, mas em prática estão a seguir as ideias pagãs. E por isso então ele perguntou ao povo, e o povo não disse nada, manteve-se calado, como veem ao fim do versículo 21. Então ele disse: olha, vocês escolham 2 novilhos e depois ponham os 2 novilhos, deem um para um altar vosso e o outro para o altar que eu vou dedicar a Deus. Mas não lhe metam fogo. Ponham a lenha e isso tudo, mas não ponham fogo na lenha. E então depois vocês orem e peçam ao vosso Deus, ao Deus que vocês seguem, que julgam ou que chamam como se fosse o verdadeiro Deus, mas que praticam segundo as práticas pagãs, isto é, dos deuses de Baalim e do poste ídolo, e peçam a esse Deus vosso para deitar do céu um fogo para dar a oferta. E eu farei o mesmo. Ao meio-dia, e vê-se assim no versículo 27, Elias zombava com eles, dizendo: clamai em voz altas, sim, orem com mais força, mais alto, porque ele é Deus, e por isso pode ser que esteja meditando, esteja a pensar e a meditar, ou talvez tenha ido ao banheiro para atender a necessidades dele, ou talvez esteja de viagem, ou talvez esteja a dormir e precisa ser acordado.
E eles então, vê-se no versículo 28, clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Cortavam-se como um tipo de sacrifício para demonstrar que eles eram muito religiosos. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma desse Deus deles. Então Elias, lê-se assim no versículo 30, disse ao povo: olha, cheguem-se a mim. E o povo se chegou a ele, e ele então restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, uma para cada das tribos de Israel, e depois disse a eles para encher este altar de água. E encheram isto de água com 4 cântaros, e derramaram sobre a oferta, sobre o holocausto e sobre a lenha. E depois disse: olha, não chega, façam isso ainda mais água. E o fizeram. E depois ainda fizeram uma terceira vez com mais água, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também da água o rego. E depois o Elias fez esta seguinte oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fica hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vemos que a oração de Elias foi muito eficaz, muito efetiva. E você e eu, nós podemos aumentar a eficácia das nossas orações, tal como Elias teve uma oração muito eficaz. E por isso, como eu disse, o meu tema hoje é como é que podemos aumentar a eficácia das nossas orações. Em primeiro lugar, precisamos de acreditar que Deus, no seu amor, é completamente fiel às suas promessas. Isto é o caráter de Deus, que Ele é fiel, demonstra uma completa fidelidade à sua palavra. E isso é a verdadeira fé que precisamos ter. Não é um sentimento emocional, e por isso é uma fé verdadeira que representa que você está preparado a esperar pacientemente pela solução que vem de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos ler então no versículo 13. Quando fala aqui de Abraão, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Não foi por causa de lei que recebeu essa promessa, mas sim mediante a justiça de fé. Foi através da fé que ele teve e por a justiça dessa fé que Abraão vai receber a promessa de ser herdeiro do mundo inteiro. Mas chegou a Abraão a receber essa promessa durante a vida física dele? Não, não recebeu isso. E por isso vejam, continuando no versículo 20 do mesmo capítulo de Romanos 4. Não duvidou Abraão por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando completamente convicto, estando completamente convencido de que Ele, isto é Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Ele tinha completa fé, tinha completa confiança que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido e que comprometeria. Queridos irmãos, nós
temos esta mesma fé? Temos esta mesma confiança que Deus vai cumprir a sua promessa? Ele promete a nós, como descendentes de Abraão, falando espiritualmente, que venhamos a ser filhos e filhas dele, para reinar com ele na terra, durante o reino milenial e, daí adiante, para o futuro universo, eternamente. Queridos irmãos, temos essa confiança nessa promessa? Temos uma confiança completa? Vejam como Tiago descreveu como é que devemos de pedir a Deus, seja o que for. O exemplo aqui de Tiago é pedindo a Deus para ter sabedoria. Veja em Tiago capítulo 1, começar no versículo 5. Tiago 1, versículo 5. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ora, sabedoria é parte da mente de Deus que nós recebemos através do Espírito Santo. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se precisamos de sabedoria, precisamos de saber o que fazer em situações difíceis, precisamos de pedir a Deus. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não se ponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconsistente ou inconstante em todos os seus caminhos. É como o povo do período de Elias era também dobre, inconstante em seus caminhos, dizendo que estavam a adorar a Deus, mas na prática estavam a adorar aos deuses pagãos. É o mesmo que o mundo religioso hoje faz, dizendo que obedecem a Deus, dizendo que obedecem a Jesus, mas na prática seguem tradições pagãs. Queridos irmãos, precisamos de ter uma mente, um ânimo que seja completamente dedicado a Deus. Não com práticas pagãs, mas com as práticas que Deus nos ensina. E como vemos aqui em Tiago, a instrução é que precisamos de pedir com fé. Quando pedimos algo a Deus, quando oramos a Deus, precisamos de orar com fé. Vejam também, se faz favor, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Quer dizer, se nós dizemos que temos fé, então temos que ter obras que demonstram essa fé. Se nós temos confiança em Deus, temos que ter obras que demonstram essa confiança. Temos que atuar nessa fé, mesmo que ainda não tenhamos recebido a promessa. Vejamos outro exemplo aqui de atuar com fé, que é em Tiago capítulo 5, começando a ler no versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Por isso diz, se alguém está doente, peça aos anciãos, aos ministros da igreja de Deus, para orarem por você e para ungirem com óleo. E como lemos nos casos de Paulo, como ele viajava, não podia estar em todos os locais ao mesmo tempo, ele mandava lenços ungidos com óleo, como é o que fazemos hoje em dia na igreja, quando ministros pedem, quando membros pedem aos ministros e os ministros não podem ir à casa deles, é o que fazemos, mandamos paninhos ungidos em óleo e orando, e o óleo representativo do poder do Espírito Santo, simbólico disso.
ungindo com óleo. E depois diz o versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Queridos irmãos, vemos aqui que quando uma pessoa está doente, é um caso de pedir uma oração, está doente, pedir aos ministros da igreja para orarem por ele. Isso não quer dizer que a pessoa não faz a sua parte. Por exemplo, outro exemplo é que diz, por exemplo, Deus é o nosso provedor. Mas isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar. Deus é o nosso provedor, mas temos de trabalhar. Igualmente, Deus é o que nos cura, é quem nos cura, é quem nos dá o processo na nossa carne, no nosso corpo, de ficarmos curados. Mas isso não quer dizer que não façamos a nossa parte. Por exemplo, de ir ao médico, de receber certos tratamentos, ou seja, o que for necessário. Precisamos de usar a nossa cabeça, a nossa inteligência. Mas a fé, a confiança de que vamos ser curados, não é do médico, mas a confiança é que pedimos a Deus primeiro e temos confiança em Deus. Mas lembrem-se que também aqui, em Tiago, diz, a oração da fé salvará o enfermo. Não diz quando o salvará. E diz que também o levantará. Não diz quando o levantará. Às vezes a salvação e levantar pode vir a ser na ressurreição durante a segunda vinda de Cristo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque quando for ressuscitado e é levantado, esses pecados estão perdoados, está claro, e imediatamente que ele pede perdão, recebe perdão, mas está aqui a dizer que precisamos de declarar esses problemas e pedir a Deus para Ele nos curar através da fé em Deus e da fé que Ele nos dá através dos seus verdadeiros ministros de Deus. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter fé. E vemos aqui um exemplo que precisamos de ter fé. Ora, a fé é a evidência de coisas que ainda não vimos, como lê-se em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vem em versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. Ora, uma vez que eu tenho uma coisa, já não estou à espera por essa coisa em fé. Uma vez que a tenho, já não preciso ter fé. Mas fé é necessária quando ainda não recebemos. Por isso, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de factos que se não veem. Queridos irmãos, precisamos de ter fé. Como diz no versículo 6 de Hebreus 11, versículo 6, Hebreus 11, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso o primeiro ponto para termos uma oração efetiva ou eficaz perante Deus é precisamos de acreditar em Deus, precisamos ter fé que Ele tem o poder de fazer as suas promessas. E o segundo ponto é que precisamos de obedecer e agradar a Deus, porque como diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus e precisamos de agradar a Deus. E agradamos a Deus com fé e com obediência a Ele. Queridos irmãos, hoje em dia as pessoas no mundo não reconhecem Deus como a sua autoridade na vida. A sociedade torna-se um Deus. Os costumes e as práticas do nosso mundo à nossa volta tornam-se o Deus. Ou nós tornamos um Deus a nós próprios, porque é o que nós pensamos, o que nós julgamos e não o que a Bíblia diz. O que eu julgo é o seguinte, dizem as pessoas. Queridos irmãos, não é o que eu julgo, é o que a Bíblia diz. Queridos irmãos, precisamos de ser serventes de Deus. Serventes, verdadeiros serventes, a obedecer a Deus e não a obedecer ao pecado.
Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E vamos então ler versículo 15 a 17. Que diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da pena da lei, ou da pena da lei, do castigo da lei, mas sim da graça, porque fomos perdoados de graça por Jesus Cristo, e porque fomos perdoados de graça por Jesus Cristo, podemos agora continuar a pecar? Está claro que não. Está claro que não, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Ou sejam servos do pecado, porque obedecem às leis do pecado, isto é, desobedecem às leis de Deus, estão a pecar, e isso então conduz à morte, o pecado para a morte, ou obedecem às leis de Deus para serem justos, para serem limpos de coração, verdadeiramente limpos. Mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado, pecávamos, éramos escravos do pecado. Contudo, agora viestes a obedecer do coração, sinceramente, de verdade, no coração, à forma de doutrina que fostes entregues. De acordo com a doutrina, de acordo com o ensinamento que vocês recebem, que é o seguinte: precisamos de obedecer às leis de Deus e fazer as coisas que são agradáveis a Deus. Esse é o ensinamento que temos agora. Por isso é que diz, um bocadinho antes dessa secção, no versículo 12 do mesmo capítulo, Romanos 6, diz assim: não reine, isto é, não deixem dominar a vossa vida o pecado. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo físico, no vosso corpo carnal, de maneira que estejam a obedecer às paixões da carne. Não devemos de deixar as paixões da carne, isto é, o pecado, reinar na nossa vida. Nem ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereçam a sua mente, as suas mãos, os seus olhos ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Como é que fomos ressurretos dentre os mortos? Fomos ressurretos espiritualmente depois do batismo. Quando saímos da água do batismo, fomos ressurretos simbolicamente dentre os mortos. E os vossos membros agora, vivendo uma vida nova, dedicados a Deus como instrumentos, como servidores da justiça, obedecendo às leis de Deus. Porque, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Isto é, vocês não podem continuar a quebrar as leis de Deus, porque não estão debaixo da pena da lei, mas estão debaixo do perdão de graça de Jesus Cristo, e por isso agora que estamos perdoados, não vamos continuar a quebrar a lei. Por isso, queridos irmãos, quando temos esta maneira de ver as coisas, digamos assim, estamos a andar na verdade. Não estamos iludidos, não estamos enganados. Temos uma paz mental porque vemos e sabemos que isto é verdade, que isto faz senso, que isto é lógico, porque precisamos de obedecer às leis de Deus para estarmos em paz com Deus. É lógico. É simples, é prático. Precisamos de ser serventes da justiça, da obediência a Deus. Por isso é que lemos em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, vamos começar a ler do versículo 18, 1 João 3, a começar a ler do versículo 18, dizer: filhinhos, não amemos de palavra. Não estamos a amar, a dizer pessoas, eu amo-te, é só palavras. Nem de língua, falar. Não. Mas de facto, de verdade. Precisamos amar pessoas de verdade. Qual é o caminho de amor? Deus nos dá, digamos assim, 10 caminhos de amor, que são as 10 leis espirituais de Deus. Por isso precisamos de praticar isso de verdade. Não é só falar, eu amo-te muito,
e depois mentir, e depois roubar. Deus diz, eu amo-te muito, mas mentem aos filhos, por exemplo, dando a eles ideias de que há um Papai Noel, por exemplo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E mentir é quebrar uma das leis de Deus, que é uma lei de amor. Se o nosso amor é verdadeiro, não vamos quebrar as leis de Deus. Amor de verdade. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Queridos irmãos, se nós somos verdade, dizemos a verdade, não mentimos, não roubamos, em outras palavras, obedecemos às 10 leis de Deus, fazemos como as leis de Deus nos diz, então estamos tranquilos no nosso coração. Temos uma paz no coração e uma paz mental que o mundo não entende. A paz de Deus. Por isso é que se diz que a paz do Senhor esteja convosco. Como é que a paz do Senhor pode estar com pessoas se as pessoas estão a mentir? Se as pessoas estão, por exemplo, a observar um domingo de Páscoa com ovos coloridos e com coelhos, que não é bíblico. Sim, a Páscoa é bíblica, mas essa prática dessa maneira não é bíblica. Misturaram, têm um sincretismo. Dão a parecer que estão a obedecer a Deus, mas estão a praticar coisas pagãs. Tal como os israelitas fizeram durante o período de Elias, como li inicialmente ao começo deste sermão. Queridos irmãos, precisamos de estar tranquilos de coração. Como é que podemos estar tranquilos de coração? Quando dizemos a verdade. A verdade, isto é, pão, pão, queijo, queijo. A verdade é obedecer às leis de Deus, não mentir, não roubar, guardar o sábado, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, tal como a Bíblia diz. Estes são os 10, digamos assim, os 10 rios de amor que Deus nos dá. Caminhos corretos. Não é só palavras e língua, eu te amo muito. É prática de verdade. Versículo 10. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus vê os nossos corações. Se o nosso coração nos acusa, Deus vê e vemos que estamos a andar do caminho errado. Amados, versículo 21. Se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Podemos ter fé perante Deus. Podemos acreditar em Deus que Ele vai fazer o que Ele promete. Temos fé nas nossas orações. Porquê? Porque o nosso coração não nos acusa. Porquê? Porque praticamos a verdade. E aquilo que pedimos, versículo 22, aquilo que oramos e pedimos a Ele, dele recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos, isto é, as 10 leis espirituais de Deus. Não é só uma ou duas ou 6, são as 10. Não são só 9, são 10, que inclui a lei do sábado. Guardamos os seus mandamentos e, além de guardar os seus mandamentos, fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que é agradável a Deus, o que é puro a Deus, o que é de boa fama a Deus, o que é que Deus tem uma boa virtude perante Deus. São as coisas agradáveis a Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vou ler versículos 7 e 8. E a paz de Deus, sim, porque os nossos corações estão tranquilos. Temos paz de Deus, que excede todo
o entendimento humano. Guardará o nosso coração. Estamos tranquilos no coração. E a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, sim, porque o nosso coração não nos acusa, que é verdadeiro. Obedecemos aos mandamentos de Deus. Tudo que é respeitável, isto é, que é agradável a Deus, que é o respeitável. Não é só obedecer às leis de Deus, é fazer as coisas que são agradáveis a Ele, tais como que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é de alguma virtude. E se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é as paixões de prazeres individuais, de ideias de pessoas pecaminosas, de fazer mal e maldade, de andar no caminho de pecar, mas é andar no caminho da obediência a Deus e de fazer as coisas que são agradáveis a Ele. Vejam comigo Salmo 1. O primeiro salmo de David, um salmo lindo. E vejamos então esse salmo aí, brevemente. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda a pecar, não segue o conselho dessas pessoas maldosas, não anda em caminhos de causar problemas e dificuldades, e terrorismo e morte e roubar e isso tudo. E não é um escarnecedor, não anda a gozar as outras pessoas. Antes, o seu prazer, o que é agradável a essa pessoa, torna-se o que é agradável a essa pessoa, porque também é o que é agradável a Deus. E o seu prazer está na lei do Senhor, na lei de Deus. E na lei de Deus medita, pensa, dia e noite. Como lemos em Filipenses 4, versículo 8, pensamos em tudo que é bom, que é positivo, que é agradável, de boa fama, deixar isso ser os nossos pensamentos. É o que diz aqui. Precisamos de meditar dia e noite. Então ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Isto é, dá bons resultados. Dá bons resultados. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. As suas orações serão bem sucedidas, serão eficazes. Queridos irmãos, esta é a maneira de pensar que precisamos ter, de dia e de noite, que é agradável a Deus. Não é só obedecer às leis de Deus, mas é pensar nestas coisas dia e noite. Vejam como o Salmo 119 descreve isto a partir do versículo 97. Salmo 119, a partir do versículo 97. Diz assim: Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu penso acerca da tua lei dia e noite. Os teus mandamentos me fazem mais sábio, nos dá sabedoria. Os mandamentos de Deus nos dá sabedoria. Que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Isto é, porque tenho os teus mandamentos sempre comigo e por isso me dão sabedoria. Me protegem. Quando há condições que eu podia fazer uma coisa errada e causar problemas para a minha vida, faço o que é certo. E isso não me vai dar problemas no futuro, na minha vida.
Compreendo mais do que todos os meus mestres. Porquê que obedeço às leis de Deus? Porque medito nos teus testemunhos, nos teus ensinamentos. Estou sempre a pensar, a meditar. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Não me desvio do teu caminho, porque tu me ensinas. Quão doces, como as tuas palavras, Deus, como os teus ensinamentos, como as tuas leis, são doces ao meu paladar. Mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. A lei de Deus é o começo da sabedoria. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Pois vejam como ele continua no versículo 161. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia, isto é, continuamente durante o dia, 7, quer dizer, completamente. Eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Para eles não há tropeço. Porque seguem o caminho direito, não há armadilhas, seguem o caminho direito. Espera o Senhor na tua salvação e cumpre os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus mandamentos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na presença estão todos os meus caminhos. Na presença de Deus é o que eu ando. Ando direitinho para agradar a Deus. E por isso que ele diz, no versículo 21, 161, que acabei de ler, diz assim: príncipes me perseguem sem causa, porque o meu coração teme a tua palavra. Por isso, o primeiro ponto que eu dei hoje para as nossas orações serem eficazes é que precisamos de acreditar em Deus, ter fé em Deus. Segundo, é que precisamos de obedecer, isto é, obedecer e agradar a Deus. E em terceiro, precisamos de temer a palavra de Deus. Diz assim: porém o meu coração teme a tua palavra. As pessoas hoje em dia são vaidosas, são vãs, são orgulhosas, são egoístas. Põem eles próprios em primeiro lugar. Mas isso não é o caminho de Deus. Vejam em Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Temos medo de Deus? Temos temor da palavra de Deus e do que Deus nos diz? Revelam prudência todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Revelam prudência. Queridos irmãos, dou graças a Deus que Ele me guiou durante a minha juventude e me desviou de certos caminhos que eu podia ter seguido erradamente. Dou graças a Deus que não fiz isso, porque isto foi prudência, foi sabedoria do Senhor. Dou graças a Deus por causa disso. Isso foi baseado no temor de Deus. Não é terror, mas é temor. Respeito a Deus e à sua palavra. E isso é o princípio de sabedoria. Vejamos em Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 10. Provérbios 8, versículo 10. Diz assim: aceitai o meu ensino e não a prata. Isto é a sabedoria a falar. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Segue o ensino da sabedoria, porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Por isso, segue o ensino da sabedoria.
Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Eu dou conhecimentos, dou conselhos a você na vossa vida. Precisamos de sabedoria. O temor do Senhor, isto é o respeito a Deus e à sua palavra, consiste em aborrecer o mal. Não querer fazer o que é mal. Consiste em não querer ser soberbo, não querer ser orgulhoso. O temor do Senhor consiste em aborrecer a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Eu não quero andar no caminho errado. Eu não quero ser soberbo e arrogante e ter uma boca perversa. É o que a sabedoria está aqui a dizer a nós. E é o que nós precisamos ter. Quando temos o temor do Senhor, começamos a meditar nas leis de Deus, e isto nos dá esta sabedoria de dia e noite, para vivermos sem cairmos em tentação. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio do meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e nobres e todos os juízes da terra. Queridos irmãos, precisamos de respeitar o poder de Deus. Basta você olhar a coisas que acontecem na natureza, desastres, mau clima, tempestades, chuvas torrenciais. O problema da natureza, o poder da natureza é uma coisa respeitosa. Precisamos respeitar o poder de Deus. As nossas vidas, queridos irmãos, estão nas mãos de Deus. Nós não somos nada, absolutamente nada. É Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a energia, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá a capacidade de respirarmos e vivermos. Mas uma pessoa que é orgulhosa não vê isso dessa maneira. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos. Começa com arrogância. Começa com olhos altivos. Queridos irmãos, para as nossas orações serem ouvidas por Deus, além de termos que acreditar em Deus, além de termos que obedecer e fazer que as coisas que são agradáveis a Ele, precisamos de ter temor a Deus e sermos humildes perante esse poder de Deus. Mas quando somos altivos, não somos humildes. Mas quando somos altivos, pensamos que temos as soluções todas, depois acabamos por mentir, a língua mentirosa, começamos a fazer coisas que causam problemas, como diz as mãos, que derramam sangue inocente, e depois as pessoas têm um coração que trama projetos iníquos. Como vemos hoje em dia na televisão, pessoas que tomam bombas e vão para onde há várias pessoas, muitas pessoas, e explodem estas bombas, matando dezenas e dezenas de pessoas, às vezes centenas, desnecessariamente. Estes são corações que tramam projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que preferem mentiras. E depois, esses que semeiam contendas entre os irmãos. Criam divisões na igreja e em outras organizações. E entre nações também. Divisões. Demonstrações que causam problemas, que causam doenças, que causam sangue inocente. Queridos irmãos, isto não é humildade, isto não é temor a Deus. Mas isso é um caminho de, digamos assim, de orgulho, em que as pessoas não são humildes.
Vejam como é que Tiago, capítulo 4, diz qual é a causa de guerras. Com a causa de guerras, e ele está a falar aqui de irmãos na igreja. Entre pessoas, está a escrever uma carta a irmãos na igreja. E diz assim, de onde procedem guerras e contendas entre vós na igreja? De onde, senão, dos prazeres, do egoísmo, da natureza humana que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis e a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedes, e pedes e não recebes porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres egoístas, para você próprio, para satisfazer a sua carne. Por isso são infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, aquele que quiser ser amigo do mundo, que aqueles que querem ser amigos deste mundão, constituem-se inimigos de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Isto é, o Espírito do homem, no homem, a nossa natureza humana tem ciúmes, é ciumenta, é invejosa, quer coisas para si próprio, é egoísta. Antes, Deus dá maior graça, pelo que se diz, Deus resiste esses que são soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti assim o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, parem de pecar. E vós que sois de ânimo dobre, sim, de ânimo dobre, pensam que estão a adorar a Deus, mas praticam coisas pagãs. Limpai o coração deste egoísmo, desta altividez, de terem olhos altivos, de serem arrogantes. Limpai o coração dessa atitude. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Isto é, arrependam-se. Parem de fazer isso. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Precisamos de ser humildes. Por isso, queridos irmãos, para termos uma oração eficaz a Deus, precisamos ter um temor de Deus e humildade. Precisamos de obedecer a Deus e fazer as coisas que são agradáveis a Ele. E precisamos de acreditar que Deus é capaz de cumprir as suas promessas. E por isso, para termos uma oração eficaz, precisamos ter estas três, digamos assim, atitudes gerais. Mas além disso, precisamos de usar a fórmula de Jesus Cristo nas nossas orações. Qual é a fórmula de Jesus Cristo que Ele nos deu para orarmos? Vejamos isso então em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, vemos a forma que Jesus Cristo nos deu, a fórmula, isto é, o modelo que Jesus Cristo nos deu para orarmos. Mateus 6, começando do versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Porquê? Não é uma questão de estar em pé ou não estar em pé. O problema é a razão atrás disso. A razão é para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. São hipócritas porque estão a orar para serem vistos. Por isso aqui, quando Jesus Cristo está a dar a fórmula dele, primeiro diz, não orem para serem vistos. Segundo, diz assim, quando oras, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Por isso não faças isso em público para ser visto, mas faz em secreto. Depois diz, não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos. A repetir, como as pessoas dizem, olha, Pai Nosso, tarará, Pai Nosso, tarará, Pai Nosso, tarará. Então a repetir isso, a andar à volta do rosário. Isso é vãs repetições. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes de lhe pedir. E depois, então, dá um modelo. Dá um modelo de oração. E o modelo de oração começa aqui no versículo 9 ao versículo 13. Primeiro começa com dar honra a Deus. Dar honra a Deus. No versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dar honra e glória, santificação a Deus. Glória a Deus. E depois disso é pedir que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Isto é, que o reino de Deus venha para a terra, para trazer paz a este mundo. E por isso começamos nas nossas orações a ver os problemas nas nações, demonstrações, crimes, desastres, e pedimos a Deus para que o reino dele venha para a terra, para a vontade de Deus ser feita na terra. E o que é que precisamos de fazer hoje em dia para que isso aconteça? Precisamos de pedir e orar a Deus para que a obra de Deus de pregar o Evangelho do Reino de Deus seja completado, para que o fim venha mais depressa e que isto acabe. Precisamos de orar pela obra de Deus, para que a obra de Deus possa ser feita na terra assim como no céu. E depois, no versículo 11, diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em primeiro lugar, é a nós. Não é a mim, é a nós. Não é egoísta, mas é considerando os outros, as necessidades dos outros. E por isso precisamos de orar por outros. Talvez ter uma lista com vários nomes de pessoas que nós queremos orar regularmente, e ir por essa lista e orar acerca das necessidades dessas pessoas, em detalhe. Em detalhe. Uma lista de oração. E não só isso, porque o pão de cada dia não é só das necessidades físicas, mas é que as pessoas também precisam do Espírito Santo de Deus para as guiarem. E pedir a Deus para dar a elas o pão espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Depois, no versículo 12, digamos assim que é a chave para a oração ser respondida. Isto é, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nesse tema diz no versículo 14 e 15, diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, como também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta é a chave da sua oração ser eficaz. Perdoar os outros que tenham ofendido a você. Deixar passar. Perdoar. Conseguimos perdoar? Conseguimos perdoar? Isso é importante. Muito importante. Perdoar. Depois Deus nos perdoa a nós também. E depois disso, a completar, dá 3 pontos principais aqui no versículo 13. Primeiro, isto é, não nos deixes cair em tentação. Isto é, dá-nos, digamos assim, a sabedoria. A sabedoria de Deus. Para não entrarmos em problemas na nossa vida de dia a dia, conforme andamos, para não cairmos e tropeçarmos, para termos a sabedoria de Deus, para estarmos a meditar sempre nas leis de Deus, para não cairmos nestas tentações. Segundo, livra-nos do mal, isto é do maldoso, isto é do diabo, das ciladas dele que ele nos vai dar diariamente. Livra-nos dessas ciladas do maldoso que ele vai puxar a nós, do maligno. Ajuda-nos, protege-nos deste maligno. E depois, vimos que estes não deixes cair em nossa tentação, livra-nos do mal. E depois completa a oração, dando glória a Deus. Tal que começou na fórmula da oração dando glória a Deus,
completa a oração dando glória a Deus, porque diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso vemos o início da oração dando glória a Deus, o final da oração dando glória a Deus. Esta, digamos assim, é a fórmula, é o modelo da oração que Jesus Cristo nos deu. E depois, concluindo, ele também nos deu outro ponto principal quando, na noite, antes de ser traído, depois de ele ter celebrado a Páscoa, que vemos aqui em João, capítulo 16, versículo 23. João 16, 23, ele disse assim: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Por isso, se pedires em nome de Jesus Cristo, o Pai vos dará. Precisamos de pedir, concluir a oração em nome de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, também no versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós? Peçam em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, vemos aqui que o poder eficaz é bem possível. Vocês lembram-se de Ezequias e o profeta Isaías? Ezequias, que era um bom rei, podem ler em 2 Reis, capítulo 20, recebeu a notícia que ia morrer. Estava muito doente e recebeu a notícia que ia morrer. E o profeta Isaías foi lá dizer a ele: olha, vais morrer. Deus disse que vais morrer. Prepara as tuas coisas porque vais morrer. E quando Isaías saiu, o rei Ezequias ficou muito triste e orou desesperadamente perante a Deus e pediu a Deus para não morrer, para ter mais alguns anos. Então Deus deu uma mensagem a Isaías imediatamente, e Isaías voltou para trás e voltou ao rei Ezequias a dizer: olha, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. E não só ouviu a tua oração, Deus vai-te curar e vai adicionar outros 15 anos à tua vida. E além disso, para dar um sinal como prova que Ele vai fazer isso, vai causar o sol a andar uns graus, a sua sombra a andar para trás, um certo número de graus na Terra. Vemos aqui que, para Deus, nada é impossível. Parece mentira, até fazer a órbita da Lua e do Sol e da Terra, isso andar assim para trás, uns certos graus. Para Deus nada é impossível. A oração do rei Ezequias foi eficaz, foi sincera, foi, digamos assim, bem fervosa. E ele estava perto de Deus. E por isso a sua oração foi eficaz. Ora, se a oração dele foi eficaz, a sua oração, a oração de você também pode ser eficaz. Mas o ponto aqui é que precisamos primeiro acreditar que Deus tem o poder de fazer o que Ele promete a fazer. Ele tem o poder de cumprir o que Ele disse que vai fazer. Segundo, precisamos de obedecer a Deus e fazer o que é agradável a Ele. Terceiro, precisamos ter temor em Deus. Um temor, isto é um respeito a Deus e à sua palavra, e precisamos de fazer o que é agradável a Ele. Esse temor também vem com humildade, por isso precisamos ter estes 3 pontos: acreditar em Deus, obedecer e fazer o que é agradável a Ele, e ter um temor e ser humilde. E quando pedimos, precisamos de usar, digamos assim, a fórmula da oração que Jesus Cristo nos deu. Isto é, começar com honra e adoração a Deus e completar com isso também, com honra e glória a Deus. Pedir para que a vontade de Deus seja feita, não sendo egoístas nos nossos pedidos, mas pensando e orando para outros, provando a Deus que perdoamos todos, pedindo a Deus para sabedoria para nos conduzirmos de uma maneira correta e proteção do
maligno. Fazendo isso, completando a oração em nome de Jesus Cristo e fazendo isso de uma maneira privativa e não usando palavras repetitosas, repetindo-se e sempre. Por isso, queridos irmãos, Deus é um Deus de poder. Aplique estes princípios básicos para as suas orações e você verá que as suas orações virão a ser mais eficazes.